Olá, queridos, tudo bem? Tudo bem? Hoje, dia 8 de maio, né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte aí de Idade Moderna, mas a parte de liberalismo econômico, tá? Em história. E em filosofia, vamos trabalhar Platão, tá bom? Vamos lá, então? Compartilhar aqui com vocês. Na última semana, nós estudamos liberalismo, né? E ao falarmos de liberalismo, nós estudamos, né, os principais nomes, os principais filósofos do Estado liberal. Então, nós estudamos Locke, nós estudamos Rousseau, nós estudamos Montesquieu, né, que falam de um Estado que se submete, no caso do Locke, né, à sociedade. No caso, existe um parlamento, né, que limita o poder do rei. O Rousseau, que fala em contrato, então o Estado estabelece um contrato com a sociedade e a sociedade com o Estado, né? Montesquieu, que fala da tripartição de poderes, então o poder que era centralizado, lembrem disso, nas mãos de um só, ele é dividido, né? Então, três poderes são colocados aí: executivo, legislativo e judiciário. Eles se comunicam, né? São poderes autônomos, mas interdependentes, cada um com uma função específica. E ficou faltando a gente trabalhar o liberalismo econômico, né? Só antes da gente começar a falar de liberalismo econômico, eu queria destacar que na nossa lista de exercícios de hoje, nós vamos falar um pouquinho da repercussão dessas ideias liberais no Brasil, né? E como nós já vimos, as ideias liberais fazem os colonos, né, do Brasil questionarem o poder da metrópole, né? O controle que a metrópole tem sobre a colônia. E surgem aí dois movimentos separatistas importantes que são reflexo dessas ideias liberais na Europa, que chegam também nas colônias, né? A Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Em ordem e tempo, né, cronológico, primeiro a Inconfidência Mineira, tá? 1789. E depois a Conjuração Baiana em 1798. Bom, o que a gente precisa destacar, né, que a gente já falou aqui algumas vezes? Se são movimentos separatistas, são movimentos que buscam aí a independência do Brasil em relação à metrópole Portugal. Só que fazem isso de maneiras distintas, né? A gente já viu que a Inconfidência Mineira, ela é liderada por uma elite, né, colonial, uma elite de Minas Gerais, uma elite mineradora, enquanto que a Conjuração Baiana é liderada por escravizados, né? A população ou ex-escrava ou escrava ainda, que não só questiona a ideia de que o Brasil ainda é uma colônia, como também pede o fim da escravidão. Ela é muito influenciada também por um acontecimento que ocorre nesse período, né, na América Central, que foi a independência do Haiti. Eles têm conhecimento do que aconteceu lá, viram, né, os efeitos da mobilização daquela população escravizada e viram o que era possível, né? Isso se torna uma inspiração para os conjurados baianos, tá legal? Então vamos lá, voltando, chegando aqui ao Adam Smith, né? Adam Smith, ele é um economista do século XVIII e ele entende, né, que a economia deveria se desenvolver por ela mesma. Nesse Estado liberal, não caberia mais o mercantilismo. Vamos lembrar o que é mercantilismo? A política econômica do modelo absolutista. Se o modelo político é absolutista, economicamente, esse Estado vai tentar controlar e ditar as regras, né? A partir da ideia do pacto colonial, a partir da exploração de colônias, certo? Da acumulação de metais, como fazem Portugal, né? E Espanha, principalmente Espanha. E Adam Smith, nesse bojo de ideias liberais, pelo contrário,
rejeita o mercantilismo e pensa uma nova política econômica, onde, olha aqui, o Estado não vai intervir na economia, né? E ele entende que as instituições, né, deveriam se desenvolver por elas mesmas, deveriam buscar, a partir de sua livre iniciativa, os indivíduos, através do esforço individual e pessoal, né, buscarem crescer e acumular. Essa é a tônica de uma burguesia ascendente nesse período. Tá? Isso casa com esses ideais burgueses. Né? O liberalismo econômico, quando diz que depende de você, depende do seu esforço, o acúmulo é importante, se faz necessário, mas ele é fruto dessa livre iniciativa, são perspectivas burguesas e individualistas. Então, isso tem a ver com a filosofia do iluminismo, né? Essa filosofia liberal. Bom, feito isso, a gente vai partir, então, agora para a questão aí, deixa eu compartilhar com vocês, da filosofia na aula de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Platão. Me lembro que a gente falou sobre Sócrates, né? A gente foi até Sócrates e viu a importância do Sócrates numa sociedade que também era elitista, né? Só participava da política alguns nomes, alguns homens que eram treinados para essa vida política pelos sofistas, e o Sócrates vem meio que abalar essas estruturas, né? Vem fazer questionar, abrir um pouco as mentes desses indivíduos, falar de honestidade intelectual, né? Falar de diálogo, e Platão é um desses aprendizes, né, de Sócrates. Ele aprende e tem muito contato com Sócrates, tanto que a gente diz, sabe, né, que muito do que a gente conhece hoje de Sócrates é pelos escritos do Platão, né? O Platão é que teve a preocupação de registrar, né, muitos desses encontros e diálogos com o mestre Sócrates. Então, vamos destacar aqui, porém, o Platão, ele diverge de Sócrates em alguns aspectos, né? Principalmente em relação à questão do conhecimento. Enquanto para Sócrates o conhecimento era algo construído, mas inacabado, algo que você sempre vai chegar a uma nova possibilidade, uma nova argumentação, a melhoria de uma resposta, né? Que pode sempre ser vista sob novos aspectos a partir do diálogo. O Platão, muito pelo contrário, ele entende que existe uma verdade, porém, essa verdade ela é difícil de ser alcançada porque a gente precisa estar totalmente voltado para o raciocínio, para o que ele vai chamar de mundo das ideias. E aí, o Platão cria uma teoria, né, que seria, sistematiza o conhecimento a partir da ideia de que existe uma teoria das ideias, teoria do pensamento. Onde estaria a verdade para ele? No mundo das ideias. E o que seria correspondente ao mundo dos sentidos, né, para ele? Seria o mundo das aparências, da superficialidade. Quando você está voltado para o senso comum, para as opiniões que são infundadas, né, para aquelas aparências, aquela superficialidade, né, do mundo sensível, como eles chamam, e não se volta totalmente para o campo racional. Então, dividindo aí, ele vai tentar usar uma alegoria, ou seja, uma história para ilustrar essa teoria dele. E aí chegamos ao que ele chama de mito da caverna, tá? O que seria o mito da caverna, galera? Vamos lá. Olhando essa caverna, essa ilustração aqui, você tem homens, né? Olha aqui, que estão acorrentados, né? E olhando para o fundo da caverna. Tudo que eles veem projetado, né, nessa parede de fundo tem a ver com a projeção da luz, né? Pela a fresta que tem na caverna, a luz que projeta aqui sombras nesse fundo. Então, na realidade,
não sei se vocês estão vendo, o que eles veem aqui, né, no fundo da caverna, não corresponde às imagens reais, que são essas daqui, né? Ou o que realmente, de fato, acontece do lado de fora. Então, ele usa isso aqui para dizer, olha, o que eles veem são falsas ideias, ou melhor, sensações, aparências, ilusões da realidade. Enquanto que a verdade, a realidade está no pensamento. Isso se encontraria do lado de fora da caverna. Um homem, né, um desses homens, conseguiu se desacorrentar e saiu, né, foi lá para fora. Ao chegar lá fora, teve contato com a luz. Essa luz, simbolicamente, representaria entrar em contato com a razão. Então, quando Platão diz, né, devemos sair da caverna, significa devemos sair dessas aparências, das sensações, do que os sentidos, né, nos levam a acreditar. Então, você conhece um determinado assunto somente pelo que isso te traz de sensações, somente pelo que isso te traz, né, na superficialidade. Porém, quando você se volta para questionar, pensar e rejeitar, né, essas aparências, você se volta para a verdade, ou seja, para o pensamento crítico. É disso que ele está falando. E quando ele vai lá fora e chama os outros, né, dizendo, olha, o que vocês estão vendo é tudo uma ilusão. A verdade não está aí. A verdade está aqui, do lado de fora, quando a gente tem acesso à luz, ou seja, quando a gente tem acesso à razão, né, ao argumento racional. Tudo que vocês viram até então era uma grande ilusão, era uma grande irrealidade. Alguns desses homens, né, quando se deparam com a luz, ou seja, com a verdade, se assustam e não querem, né, porque lidar com a verdade também é algo que incomoda, também é algo que daria trabalho pensar. Então, muitos deles voltam para a caverna por medo, né, dessa dificuldade, desse esforço, na verdade, intelectual de buscar, criticar, questionar aquilo que vem pronto, né? Então, na verdade, isso é uma grande história, né, contada por Platão para poder fazer a gente entender a sua teoria das ideias e que ele defende que o nosso mundo é dividido em dois: o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O mundo das ideias seria o mundo do lado de fora da caverna, né? Onde há a realidade, onde há a perfeição, onde há a verdade, onde há o pensamento, questionamento, o senso crítico. O mundo dos sentidos seria o lado de dentro da caverna, né, simbolicamente. E onde existe a irrealidade, as sombras, as ilusões, os sentidos, o senso comum, as opiniões generalizadas, né? Que generalizam, que vêm e produzem preconceitos, né? É aí que a gente vê o quanto é importante, né, o papel do Platão para a gente pensar política no tempo dele, né? Ele idealiza a política porque ele entende que os principais políticos deveriam ser reis filósofos, ou seja, aquele que se volta para o pensamento e rejeita, né, o mundo sensível, rejeita as aparências, rejeita as sensações, se volta somente para o racional. Ele divide, né, o ser humano. Ele divide, inclusive, o ser humano em alma e corpo. A alma seria, né? A gente deveria buscar a alma racional, enquanto o corpo estaria voltado para os prazeres, e os prazeres nos enganam, nos tiram, né, do caminho bom e perfeito da razão e da verdade. Então, que fique claro para vocês que o Platão tem uma visão dicotômica, né, dual do mundo, né? Como se o ser humano ele devesse buscar desenvolver em si mesmo a razão e rejeitar o corpo, né? Rejeitar os sentidos. Isso para ele é algo, inclusive, dos homens pobres, né? Pobres de capacidade intelectual, de capacidade racional. Ele não vê como um complemento alma e corpo, né? Isso vai ser um papo mais para Aristóteles, que a gente vai estudar aí nas próximas aulas.
Beleza, galera? Vamos, então, dar uma olhada nos nossos exercícios, tá? E que tem todas essas questões. Nós vamos ter exercícios aí trabalhados, né? Sobre iluminismo ainda, né? Sobre movimentos separatistas no Brasil colônia, sobre liberalismo econômico e sobre filosofia e Platão, tá bom? Espero vocês aí mais tarde, né, na nossa tarde aí, para a gente tirar as dúvidas. Um beijo.